Querido Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor Deus, pedindo licença para entrar na beleza da Tua santidade. Quero eu, Senhor Deus, ser agraciado de Ti pela Tua misericórdia. Nos alcança, Senhor Deus, nessa manhã, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, tomar seu assento, que o Senhor possa, Senhor Deus, me usar, Pai querido, como boca do Senhor, para dar essa mensagem, Senhor Deus, a isso que tanto clama e tanto pede, Senhor Deus. Sim, Pai, quantos na luta, quantos no sofrimento, na enfermidade, no seu casamento, quantos, Pai querido, Pai amado, precisando do Senhor, meu Pai. Quantos estão, Senhor Deus, passando um período difícil. Aqui estamos, Senhor Deus, intercedendo por esse pai, por essa mãe, por esse filho. Sim, Pai querido, quantos, Senhor Deus, numa luta, Pai querido, invencível. O Senhor é nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Então, Pai querido, abre as portas, meu Pai. Abre as portas, Pai querido, e entra, Senhor Deus, com o Teu querer. Faça de nós, Senhor Deus, um instrumento do Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, não olhar para a direita e nem para a esquerda. Que venhamos olhar somente para o Senhor. Elevamos nossos olhos para o alto, Pai, de onde vem o nosso socorro. O socorro tem vindo do Senhor Deus, que fez os céus, fez a terra, o mar e naquele que tudo existe. Venha mesmo, Aricanta, Maia Canta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Alcança, meu Pai, o desprovido, o desnecessário. Senhor Deus, eu peço, Pai querido, para o Senhor, Pai querido, atender, olhar de uma forma tremenda, Senhor Deus, é aonde, Pai querido, nós possamos ser agraciados da Tua bondade e misericórdia. Que nessa manhã, meu Pai, abra mesmo os caminhos, abra o nosso entendimento, nos dá, Senhor Deus, a visão espiritual, que nós venhamos, Pai, ver com Teus olhos, os olhos espirituais, não carnais. Que nós venhamos, Pai querido, ter o Seu coração, Pai, o coração de carne, Pai querido, pronto para Te obedecer, ouvir a Tua voz, pronto para segui-lo, meu Pai. Não permita, Pai, nós olhar para a direita e nem para a esquerda, que nós venhamos olhar somente para o Senhor. Sim, Pai, olhar por aquele, Pai querido, que deu o Seu Filho para morrer na cruz, por mim e por você. Sim, meu Pai, não tinha nenhum pecado que o acusasse, mas Ele se fez pecador em nossos lugares. Tomou sobre si, Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e nos lavou, Pai, naquele sangue derramado no Calvário, o sangue carmesim. Nos limpou, Pai, de tudo aquilo, Pai, que era ilícito, Senhor Deus. Tirou, Pai querido, as escamas, Senhor Deus, que nos escravizava, Senhor Deus, num caminho, Senhor Deus, do inimigo e da escravidão. O Senhor nos fez livre, Pai, uma nova criatura. O Senhor fez tudo novo, meu Pai. Aqui estamos prontos para nascer de Ti, meu Pai, para servir o Senhor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada igreja, você que está chegando, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva, vosso amigo. Temos uma palavra de Deus para alcançar os seus anseios, tirar suas dúvidas e entrar naquela área mais imprevisível para o homem, mais visível para Deus, porque não há nada impossível para Deus, tudo é possível ao que crê. Então você que está chegando, se assenta, toma o seu lugar, escolhe um lugar bem tranquilo e ouve a voz de Deus. Talvez você está querendo ouvir de Deus, mas está escolhendo um canal, uma live, né? Não escolha, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Muitos vêm até olhar, não vai com a cara, não vai com o jeito, aí fala ele de novo, e aí, né? Então não faça assim, igreja. Eu não tenho nada para oferecer para você. Homem nenhum tem. Mas o Espírito Santo, através da minha boca, ele usa.
Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Às vezes falta nós dar crédito à nossa fé. De que forma nós estamos dando crédito à nossa fé? Só do nosso jeito? Só porque vemos com os olhos? Fé é convicção, igreja. Daquilo que se não se vê, mas daquilo que se espera. O que você tem esperado? Eu tenho esperado muita coisa e eu tenho alcançado, porque eu aprendi o tempo de Deus e a paciência com Deus. Esperar na paciência, continuar buscando o reino de Deus. Por mais difícil que seja a minha vida, eu tenho buscado no Senhor. Sempre em oração, porque a oração é a chave da vitória. Talvez você começou a orar e já desistiu. Talvez você começou uma campanha, já parou. Não pare pelo meio do caminho. Dá crédito a você mesmo. Segue você, para que você possa entender que Deus está olhando a sua perseverança, a sua insistência. Ele diz: esforça-te que eu te ajudarei. Você sabe como você chama a atenção de Deus? Quando você está perseverando. Talvez você não está tendo respaldo de Deus, talvez você não está tendo resultado, mas Deus está vendo que você está confiando, você está esperando no Senhor. E aí Ele está sendo agraciado de ti. Ele está olhando você com os olhos diferentes. Ele está observando que você crê nele. Porque é fácil, igreja, acreditar e crer em Deus quando está tudo mil maravilhas. Mas não é bem assim. Deus, ele testa os seus escolhidos. Lembra de Abraão? Igreja. Depois da promessa, depois de muitos anos, o seu filho, que era o filho da promessa, veio. E aí Deus pediu o Isaac para ele. Como é que pode, né? Esperou mais de 20 anos e veio o Isaac. Aí um determinado dia, porque Deus tinha um projeto para ele. Deus tinha uma nação para entregar para ele. Mas Deus queria saber realmente se ele ia pular fora ou ia manter a esperança. Talvez você está pulando fora. Talvez você não está crendo. Talvez você está aí, não aconteceu, não vai acontecer mais. Você mesmo enterra o seu sonho. Você mesmo faz o buraco e enterra. Não faça isso. Mostra para Deus que você crê nele. Mostra para Deus que você confia nele. Não importa o tempo que vai passar. Abraão era velho, mais de 100 anos. Se tornou pai. Para o homem, impossível. Mas para Deus tudo é possível que crê. Mas Ele quer saber em quem você crê. Não seja Tomé. Tomé teve que ver o buraco na mão de Deus, do próprio Jesus, para poder crer. Mas não é bem assim. Você tem que entender que Deus vai te testar, igreja. Ele vai te crisolar. Ele vai te jogar algo na mão para ver se realmente você pula fora ou não. É fácil você falar que ama a Deus. É fácil você falar que confia em Deus. Mas na hora da prática, a pessoa pula fora. E Abraão foi testado. Por isso que ele é o pai da fé. O homem de pai de nações. Deus mandou ele olhar no céu. Ver se você consegue contar as estrelas. Senhor, é impossível contar. Ele foi: assim será a tua descendência. Eita glória, hein? De um filho que ele entregou para Deus. Ele fez o primeiro sacrifício da humanidade, foi Deus. Primeiro sacrifício da humanidade, quem fez foi Deus. Como? Entregou seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. E depois, o Isaac. O próprio Abraão levou seu filho para sacrificar no Monte Moriá. Abraço, meu querido amado. Está entendendo? Ele levou o seu filho. E Deus lá na hora dele sacrificar, ele levantou o cutelo. Quando ele foi aí o anjo clamou: não fere o rapaz, não fere o moço. Agora eu sei que tu me amas. Sabe, igreja? Talvez você está esperando uma resposta de Deus. E talvez ainda não aconteceu. Mas coloca no seu coração que Deus está te testando. Se você confia nele. Mais cedo ou mais tarde, quando você menos imaginar, ele vai acontecer. Muitos já desistiram de orar. Muitos já desistiram de seguir Jesus. Muitos já passaram a murmurar, a reclamar.
Ontem Deus me deu uma palavra na igreja que ele diz lá em Isaías 59:11, ele diz assim: não estou com a mão encolhida que eu não possa te alcançar. Eu não estou com os ouvidos tampados que eu não possa te ouvir. Sabe, igreja, o que ele está querendo dizer? Que tudo aquilo que você está pedindo, ele está sabendo. Mas primeiro ele está te preparando. Primeiro ele está te moldando. Primeiro ele está capacitando você. Então você que está aí pedindo oração, que não está participando da campanha, você que ainda não deu o WhatsApp para o bispo, dá teu WhatsApp aí que eu anoto aqui. Aí eu vou conversar com você no particular, vou te ouvir o que você está, qual é a sua luta, a sua batalha, e nós vamos entrar junto nessa batalha. Deus vai me usar. Estou aqui em jejum e consagração por essa causa. Ontem foi o encerramento da causa, me ponho de joelho por essa causa, foi bênção ontem na igreja. Então, você que ainda não segue o bispo, vai lá no canal do YouTube, digita lá, Bispo João Paiva, faz inscrição, você acompanha aqui. Se você não está me acompanhando aqui ainda no TikTok, segue aí o anfitrião e vai curtindo. Aumenta a curtida aí, porque essa palavra veio de encontro a você que está precisando. E essa palavra está te dando a direção, você que está orando, você que está perseverando, Deus manda dizer, continue, não desanima. A tua graça vai ser alcançada. Quando você menos imaginar, você vai ter a resposta de Deus. Quando você parar de preocupar, quando você parar de ficar só falando na mesma coisa, você sabe aquele prego que você pega e o martelo, tá aqui, ó. Logo, logo vai ter a campanha da justiça, viu? Ó. Aí você tá lá no prego, ó. E o prego entrou. Quando o prego entrou tudo, e você continua batendo, o prego já entrou na madeira. E você continua batendo. Então é você que fica aí insistindo na mesma coisa. Fica batendo na mesma tecla. Deus manda dizer, ele não está surdo. Ele já ouviu. Ele diz que não está com a mão encolhida, que ele não possa te alcançar. Ele está querendo dizer essa manhã para você ficar atento em buscar a presença dele, buscar a santidade desse Deus. Busca a santidade, igreja. Que aí ele vai fazer a justiça na sua vida. Procure ganhar a confiança de Deus. Não fica só focado numa coisa. Isso chama-se vício. Isso não agrada a Deus. Você fica ali só batendo na mesma tecla, só na mesma tecla. Para com isso. Vai viver os seus afazeres. Vai viver o seu dia a dia, o seu trabalho. Tira o foco disso aí, sabe por quê? Porque Deus está mandando dizer, eu já ouvi a sua oração e o seu clamor. Deixa ele trabalhar lá na esposa, deixa ele trabalhar no filho, deixa ele trabalhar na empresa, deixa ele trabalhar onde precisa ser trabalhado. Ele não vai trazer o esposo ou a esposa do mesmo jeito que era, porque aí vai dar briga do mesmo jeito. Ele vai trazer lapidado, moldado, tá entendendo? Porque quem faz a obra é Deus, igreja. Ele começou a obra, ele vai terminar. Aprenda isso. E aí você fica insistindo. Aí você fica ali, mesmo, aí você vira uma pessoa crítica, e aí passa a ser murmurador. Quando você também passar a orar para outras pessoas, e esquecer dos seus problemas, sabe o que Deus fala? Enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos seus. Igreja, se eu viesse aqui para falar dos meus problemas, ia se tornar chato. Eu esqueço meus problemas. Eu prego o que eu vivo, igreja. E aí, porque ele sabe, ele diz assim, eu bem sei que eu penso a teu respeito. Um plano de bem, não de mal. Então descansa. Dá o tempo necessário para você que precisa. Você está sendo preparado, moldado, talvez porque a sua mulher saiu de casa por causa da sua intriga. Você fica aí ringindo, fica aí mexendo em algo que não deve. E talvez ela também, né? E tipo vice-versa. Quando as pessoas não se combinam, tem que se afastar. Aí vai sentir falta ou não.
Aí vai analisar que precisa mudar, eu tenho que mudar. E vai fazendo assim, ó, Deus, eu preciso mudar aqui, preciso mudar ali. Mas aí você fica falando, foi ele. Não, foi ele. Não, foi ele, foi ele. O diabo está bem no meio. O diabo está bem no meio. E aí você está perdendo tempo. A vida sentimental, igreja, você tem que entender a mesma coisa. De repente você está insistindo num processo que Deus não quer para você. Talvez Deus está te rolando a pedra e você quer a pedra de volta. Quando você passa a buscar em Deus respostas, Ele passa a falar. Só que tem pessoas que não têm estrutura. Ele acha que só existe uma mulher no mundo. Ele acha que só existe um homem no mundo. Existe, igreja, aquilo que é a vontade de Deus para você. Porque Ele conhece as coisas. Ele conhece o amanhã, o depois. E você não conhece. Nem um segundo. Muito menos um milésimo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Deus sabe. Essa semana, Dia das Mães, olha para você ver como é que Deus é. Um senhor dirigia o carro, tinha marca-passo. E tinha uma família, toda a família dele no carro. Eles estavam para vir embora, programado para vir embora. No Dia das Mães. E Deus criou uma situação para atrasar aquela viagem. Olha o que aconteceu. Ele foi no banheiro, fez as suas necessidades fisiológicas. Quando ele voltou, sentou. E do lado da esposa dele, ele faleceu. E a família entendeu? Era ele que ia dirigir o carro. Você imaginou ele dirigindo o carro? E ele morresse dirigindo o carro? Todo mundo ia morrer com ele. Tá entendendo? Aí a família ficou triste, claro, porque foi um ente querido. Mas depois eles caíram sem andar, que Deus livrou eles da morte. Tem pessoas que estão prontas para ir para a glória. Tem pessoas que ainda precisam se consertar com Deus. E tem pessoas que ainda é útil para Deus aqui na terra. Então, enquanto você está se preocupando, ficar pedindo, a Bíblia diz, dar-se-vos dá. Você doa primeiro, para depois você pedir. Tem pessoas que ele tinha que virar o nome dele de mudar, e no cartório mudar o nome para Pidão. Ele só sabe pedir. A Bíblia diz que quando Davi vinha orar para falar com Deus, Deus já falava assim, lá vem o meu amigo, porque não entrou para pedir, foi para adorar a Deus. Tem pessoas que dobram o joelho só para pedir. Ele não diz para Deus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, te glorifico, te exalto. Tu és tudo para mim. Estou aqui para agradecer aquilo que o Senhor tem me dado e aquilo que ainda o Senhor vai me enviar no tempo do Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Muitos são assim, igreja. Muitos não gostam do meu jeito de pregar. Mas é a verdade. Ninguém gosta. Ontem meu pastor que pregou na igreja lá chamava o povo de raça de víbora. Não tem fé. Povo sem fé. Os próprios discípulos foram chamados de raça de víbora. A pessoa prefere pedir do que interceder. Que tal você que está na campanha, vai entrar na campanha, interceder pela minha vida, como eu tenho intercedido por vocês? Estou aqui em consagração, igreja. Na madrugada orando por vocês, orando por essa live, por aqueles que entram na live, para que o Espírito Santo possa trazer aqui na minha live as pessoas que realmente Ele escolheu. E muitas pessoas entram e não ficam. E depois vai reclamar para Deus, né? Porque no dia do justo juízo, Ele vai falar, eu te levei, eu te enviei, te socorri, fiz isso, fiz aquilo, você não queria nada comigo. Tem muita gente que não quer nada com Deus, né, igreja? Só quer venha a nós, vosso reino nada. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmãzinha.
Fica só falando mal do pastor. Fica falando mal, que Deus me fala isso, Deus me mostra isso, tudo. Eu falei, amado, toma cuidado. Deus não vai ficar te mostrando tanta coisa assim não, amado. Ele não dá glória a ninguém. Ele não dá direito você ser divinhão, revelador. Não, igreja. Ele dá direito de você profetizar. Daí só vai acontecer se a pessoa crer. Se você colocar a crença que você crê, você vai ver a glória de Deus. Sabe, igreja? Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos se apresentar a Deus aprovado. E se você se aproximar de Deus com o coração limpo, Ele vai te tratar bem. Ele vai falar suave. Ele não vai dar palavra pesada para você. Mas aquele que precisa de conserto e não quer conserto, ele vai chegar um momento que ele vai ter que falar duro. Para ver se você se conserta. Porque há tempo de nós encontrar Deus, igreja. Estamos no tempo da graça. Muitos estão aí. Mas não é bem assim não, igreja. Vamos se olhar para Deus. Vamos olhar para Deus. Vamos ver o que precisa ser consertado. Porque tem muita coisa na nossa vida, igreja. Nós temos que ser moldado, lapidado. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Aleluia. Ele quer nos consertar, igreja. Ele quer colocar nós num lugar só dele. Você já imaginou aquele vaso que você pega? Você que arruma um lugar na casa para pôr. Você sabe qual o ambiente da casa que você quer aquele vaso. Você achou aquele vaso lindo. Aleluia. Aí você pegou aquele vaso lindo, se colocou lá na sala, o outro no quarto, tá entendendo? Aí até no banheiro você coloca. Até no banheiro, igreja, tem vaso. A minha esposa, pensa numa pessoa que ama decoração. A paz do Senhor, meu pastor Alain Henrique, seja bem-vindo, querido. Que Deus abençoe a sua vida 1000 vezes, que o seu ministério venha crescer cada dia mais. Segue meu amigo lá no canal do YouTube, o Bispo João Paiva. Me segue lá, querido. Será uma honra ter você lá seguindo o meu canal. Seja aqui meu anfitrião. Então, amada igreja, então o oleiro, ele quer fazer um vaso com a matéria, uma matéria bélica, como se diz, né? O barro, a matéria-prima escolhida, porque o oleiro, ele olha assim na matéria-prima, porque nós somos pó, igreja. Nós viemos do pó. Ele conhece o pó. Aqui onde eu estou morando, é Norte do Paraná, aqui fala assim, pé vermelho, terra tão vermelha. Da onde eu estava, lá é areia. Terra mista, tá entendendo? Cada região é um tipo de terra. Mas para ser um vaso do Senhor, ei, aleluias e glórias, você tem que ser uma matéria-prima escolhida pelo oleiro. Só ele sabe fazer. O ourives, só ele conhece o ouro, o diamante. Você chama um pintor, ele sabe a matéria-prima. Ele conhece. Então, amada igreja, vamos se fazer uma matéria-prima escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus. Deixa Ele fazer você o vaso perfeito na mão dele, igreja. Aí você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai passar a ser o segundo coração de Deus. Você imaginava Daniel? Espírito excelente. Que barro era, hein? De primeira qualidade. Inigualável. E assim muitos na Bíblia se tornaram vasos especiais para Deus. E Ele quer que você também seja, nós sejamos como os demais, como Abraão, José. Tá entendendo? Eu quero que você entenda que Deus quer o melhor. Deus não nos tirou nós da escravidão, da sequidão,
da perseguição. Claro, vamos ter, mas é diferente, porque Ele nos brinda. Ele diz assim, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu que te livro. Eita glória! Esse é o Deus que servimos, irmãos. Esse é o Deus que servimos. Ele tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para mim e para você. Que nós possamos alcançar nessa manhã a graça, a bondade, a misericórdia desse Deus. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Ele fazer morada no teu templo, porque somos o templo do Espírito Santo. Ele quer permissão. Ele não invade a minha vida e a sua vida. Ele pede licença. Ele bate. Ele bate na porta. Ele diz que quero ceiar contigo. Ele quer nos servir, igreja. Nós estamos Ele está nos dando uma oportunidade de morar com Ele. Enquanto estamos aqui sabatinados, somos peregrinos, aqui é um vestibular, Ele está nos permitindo conhecer Ele. Pela graciosidade desse grande Deus, nós estamos aqui pela misericórdia, igreja. Porque o mundo aí quer nos saquear, quer nos tirar da presença desse Deus. Se esforça em buscar Deus, em conhecer a Deus. Tira os olhos de crítica, porque se você ficar olhando, hoje mesmo eu falei para a irmãzinha, se você só ficar olhando, você não vai achar erro. Falei, olha para mim, a senhora está me conhecendo agora, né? Daqui a dia a senhora está vendo defeito em mim. Porque aquele que anda com os olhos cheios de defeito, até o primeiro momento está normal. Mas depois que ele passar a ficar muito próximo, ele já vai ver defeito em você. Porque os olhos dele já têm olhos maus. Então não vamos ter olhos maus. Porque se eu olhar, tem. Se eu entrar no mercado, ver coisa errada. Qualquer lugar que eu entrar, tem. Até na igreja. Mas qual os olhos que você está olhando? Os espirituais ou carnal? Eu procuro ver com os olhos espirituais. Eu quero ver os olhos de Deus. Porque eu aprendi com o tempo, igreja. Porque tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu ficar falando mal de pastor, mal no isso, mal do que tal, eu vou virar um viciado de falar maldade, e o diabo aí tem brecha, o diabo me usa. E aí eu perco o quê? A reverência. Perco a essência de Deus na minha vida. Então, não vou rodar compactuar na roda dos esclarecedores. Não, nunca, jamais. Tenho que temer a Deus. Porém, sabendo que sou imperfeito, sabendo que eu preciso me converter todos os dias, preciso nascer de Deus. Não sou melhor que ninguém. E nem pretendo e nem você. Tudo aquilo que eu conquistar vem de Deus. Se Ele me colocar ali, porque Ele que me colocou. Se Ele não permitiu eu estar ali, porque Ele também permitiu. Eu tenho que estar no controle dele. Porque eu quero morar no céu. Para mim morar no céu, eu tenho que fazer a vontade dele. Eu tenho que abrir mão do meu querer. Entendeu, igreja? Abrir os olhos espirituais. Enxergar aquilo que a fé está querendo te mostrar. Para onde você quer ir? Aonde você está? Tem gente que já está no abismo. Mas como nós estamos no tempo da graça, ainda há tempo de se tornar para Deus. Voltar para o Senhor. Então vamos parar de ficar pedindo. Vamos agradecer. Paulo tinha sua enfermidade, igreja. E a Bíblia diz que ele, através de objetos, lenços, ele curava as pessoas pelo nome de Jesus. E ele nunca pediu cura para ele. Ele ficou encarcerado, ele não pediu para tirar de lá. Deixou Deus agir. E tanto que lá, Deus usou ele para salvar o carcereiro e a família dele.
José estava no calabouço, ele não pediu para Deus tirar ele. Lá, Deus usou ele que lá tinha um escolhido de Deus, o padeiro, estava lá inocente. E Deus usou ele para ele sair de lá. E assim é a igreja. Você é um instrumento de Deus. Fica preocupado, focado em ficar pedindo, não. Deus, ele se ira. A pessoa só quer pedindo. Entra numa live de oração, entra numa oração. Ele quer pedindo. Quando pede uma oferta, ele não tem. Não tem. Aí Deus fala assim, você não ajuda meus profetas aí a propagar a palavra de Deus? Você não quer evangelizar, mas também não abençoa para evangelizar? Então, você vai ter que esperar. Tá entendendo, igreja? Desculpa falar assim, igreja. Deus está mandando falar dessa forma. As pessoas... para fazer inscrição aqui no canal do YouTube, misericórdia. É um sacrifício total. Estou sendo sincero. A gente oferece uma campanha, que é para abençoar o ministério. A gente tem de custos, despesas. Tem que pagar para poder receber oração? A mente da pessoa. Ninguém tem que pagar nada. Mas você tem que dar se vos dá. Primeiro você tem que doar. Para depois receber. Não, eu sou Tomé, quero primeiro receber, para depois eu vou. Aí tem aqueles que Deus até permite ele, para mostrar para ele que ele não vai cumprir. Dá graça para ele, como já aconteceu. E até agora a pessoa esqueceu que fez um voto tolo. Muitos são assim, sendo provados por Deus e reprovados. Fala que vai participar e não participa. E nada acontece. E tem uns que Deus até permite de acontecer. E Deus prova para ele que ele não vai cumprir, que ele não tem palavra. Eu tenho palavra. Se eu disse que eu estou orando 3 vezes diário, eu estou orando. Às vezes até mais. Se eu disse que eu estou fazendo jejum, Deus é propósito que eu estou fazendo. Por isso que eu estou há 25 anos. E essa semana, domingo, agora faz 2 anos que eu fui consagrado a bispo. Eu sei o que é chegar a bispo. Eu passei durante 25 anos por sabatinas. Fui sabatinado. Fui moldado. Capacitado a chegar à maturidade. Saber que precisa ter compromisso com aquilo que você coloca para que o seu ministério cresça. Senão você não fica muito tempo na presença de Deus. Deus não compactua com o mentiroso. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Se conhecereis a verdade vos libertará. O verdadeiro é perseguido. O verdadeiro, ele não tem apoio. O verdadeiro, a life dele, em vez de ser a primeira, é a última. O verdadeiro, ele batalha para arrumar seguidores e não consegue. Para ele é tudo difícil. Porque o próprio Deus cria essa situação. Para cada dia ver a perseverança dele. Se ele crê no sonho dele. Se ele crê no objetivo dele. Está entendendo? Se ele não deixa o sonho morrer. E aí Deus fala, servo valente e fiel. Foi assim que ele falou com Gideão. Ele separou 300 valentes para Gideão vencer milhares de soldados, mais de 1 milhão de soldados. E Deus falou assim, 300 é o suficiente para ele dizer que eu precisei colocar um monte de soldados para vencer. Como que pode, né? 300 valentes vencer mais de 1,5 milhão de... E não morreu nenhum. Igreja. Esse é o poder de Deus. E muitos estão dispensando essa unção que Deus dá. E para você chegar a esse ponto, você tem que ser acrisolado. Ou você pensa que tem coisas que eu não preciso e não aconteceu? Tem, igreja, tem.
Eu vou lhe dar um testemunho. Eu tenho um imóvel para vender na praia, eu vim embora para cá, para Maringá. Preciso cuidar da minha saúde. Presta atenção. Faz um ano agora, o mês que vem. É meu aniversário, dia 1º de junho. Faz um ano. Que até agora eu não consegui vender o imóvel. Aí eu vou falar para Deus? Não. Na hora certa, no momento certo. A minha filha tinha um imóvel para vender. Ela levou 2 anos. Ela também é serva de Deus. 2 anos ela levou para vender o imóvel dela. Ela vendeu. E vendeu pelo preço justo. Deus é fiel e justo, igreja. Mas tem que ser no dia dele, no querer dele. O relógio dele não adianta, não atrasa. O relógio dele é pontual, igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Só que você tem que aprender a buscar o reino de Deus. Aí você vai parar de ficar pedindo. Você vai tirar o foco daquilo e vai focar em outra coisa. Aquilo que dá crescimento. Aquilo que te dá edificação. Nós temos que edificar a nossa vida no querer de Deus. Está entendendo? Aprenda isso. Amém, amada igreja? Fique na paz do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã, para tudo sempre. Jesus te ama e o bispo também. Conto com a sua inscrição lá no canal do YouTube. Me ajuda lá, igreja. Me ajuda. Preciso de você e sou dependente de Deus. Jesus te ama e o bispo João Paiva também. Logo mais à tarde eu vou ter outra live. É que agora eu preciso terminar, ter um compromisso e nós temos que honrar os compromissos, né? E quando o Espírito Santo manda, tem que obedecer. Que Deus seja contigo. Jesus te ama e o bispo João Paiva também. Compartilha, me segue.